Boa tarde, vamos então fazer aqui uma espécie de pequeno tutorial sobre o uso do MATLAB para auxiliar, computacionalmente o processo de modelagem de sistemas através de redes neurais. A ideia aqui é que a gente consiga mostrar para vocês como que o MATLAB pode ser utilizado para funcionar como uma ferramenta que vai permitir que as redes neurais sejam treinadas para representar o comportamento daquela função lógica que nós vimos em vídeos anteriores, e também para modelar um comportamento de um sistema no qual a sua dinâmica está descrita nos sinais. E a versão do MATLAB que eu utilizo aqui é a versão do MATLAB R2006A. A versão de vocês provavelmente é mais recente, mas eu acho que funciona do mesmo jeito. Então aqui no Command Window do MATLAB, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar os padrões de treinamento que nós vamos utilizar para treinar a rede. Vamos pensar inicialmente naquele padrão de treinamento da rede Perceptron, modelando o comportamento da porta E. Então eu tenho aqui uma função E, onde uma entrada X vai possuir dois vetores de entrada, Então vou ter um vetor que vai ser 0, 0, 1 e 1, e o outro vetor que vai ser 0, 1, 0, 1. Então, com isso aqui eu tenho essas combinações, 0 com 0, 0 com 1, 1 com 0 e 1 com 1. Então, eu criei essa matriz que está dentro da entrada X. E tem que colocar uma saída Y, que no caso vai ser minha saída desejada, eu vou chamar de T, de Target, que é o comportamento da saída da porta E, que no caso da função lógica E é tudo 0, só 1 no final. Então, eu criei esses dois sinais. E agora eu vou abrir a ferramenta de treinamento de redes neurais do MATLAB, que é o NNTool, para que eu possa importar esses sinais. Vou aqui no botão importar e vou importar daqui da variável. Selecionar X como input data, já está marcado aqui, aperto o botão importar e dá OK. E T como target data. Seleciono aqui, aperto import, ele dá OK, fechado. Quando eu fechar aqui, vocês vão ver que esses dois padrões eles estão já disponíveis nessas duas áreas. Essa aqui é a área para os dados de entrada, essa aqui é a área para os dados de Y desejados. Agora vamos proceder criando uma rede do tipo Perceptron. Aqui no botão novo, nós vamos criar uma rede. Vamos logo estabelecer aqui o network type dessa rede. Procurar aqui a palavrinha Perceptron. Então, você vê que reduz consideravelmente a quantidade de parâmetros que a rede Perceptron tem para ser ajustados e definidos. Eu vou mudar também o nome da rede aqui simplesmente para a letra A, para facilitar. E vou executar um comando aqui que a gente sempre faz isso, que é dar um get from input, selecionando a variável X aqui. E ele automaticamente ajusta o range da rede neural para o range do valor das variáveis que está no padrão de entrada. Esse é um procedimento comum no treinamento de redes neurais. Essa rede neural nossa vai ser uma rede neural Perceptron apenas com um neurônio mesmo. A função de ativação dela aqui tem opções, mas é a função de ativação hard limit. Vocês estão vendo que o MATLAB chama isso de função de transferência. Na literatura original de redes neurais, menciona isso como função de ativação, não como transferência. O MATLAB aqui está botando no mesmo balaio as duas coisas, mas eu não gosto, até porque o curso de vocês de engenharia de controle e automação, função de transferência tem um conceito bastante específico, importante, E aqui a regra de aprendizagem, ou a função de aprendizagem do Perceptron, também vou manter isso aqui. Então, hardLM e learnNP seriam ali os dois parâmetros de configuração de função de ativação e regra de aprendizagem. Vou apertar o botão criar, para que ele possa criar essa rede.
Feito isso, dou um OK aqui, fecho essa janela. E você vai ver que no campo de redes aqui, ele criou a rede A. Se eu der um duplo clique nela, ou clicar aqui embaixo em Open, ela vai abrir essa baia e vai mostrar a topologia da rede neural. Você vê que é uma rede neural com duas variáveis de entrada. Essa informação ele pegou a partir dos dados que foram importados de entrada, o vetor de pesos, o bias, a junção somadora e a função de ativação limiar. Para a gente começar a treinar essa rede, a gente tem que primeiro setar alguns parâmetros dela. A gente vem aqui nessa baia View Edit Weights, essa baia aqui, reinicializar pesos, e clica nesse botão inicializar pesos. A gente sempre executa esse procedimento. As redes neurais artificiais, elas têm um algoritmo de treinamento. Esse algoritmo convergir mais rápido ou mais devagar depende dos valores que são inicialmente setados para os pesos e bias da rede. Houve uma época que o pessoal testava muito esse tipo de coisa, mas hoje em dia os pacotes todos iniciam aleatoriamente os valores de pesos e bias, porque eles perceberam que computacionalmente os algoritmos compensam isso e não tem tanta preocupação com a convergência partindo de um ponto que está longe ou próximo do mínimo. Vem aqui na baia Train, define como input o X e como target o T, então a gente tem que fazer esse procedimento. E aqui na baia Parâmetros de treinamento, a gente define qual o número de iterações, qual é o erro que a gente quer, a tolerância de erro. Isso aqui é a taxa de apresentação de um gráfico que vai aparecer aqui de decréscimo do erro, e o tempo de simulação, que é o tempo infinito. Então a gente mantém tudo aqui no default e vamos apertar o botão para treinar a rede. Vocês vão ver que aparece um gráfico aqui mostrando que o erro vai caindo ao longo das iterações. É um pouquinho lento, que o processamento dele não está aguentando muito rodar a máquina virtual, né? Está um pouquinho lento, porque eu também estou com software de captura de imagem aberto lá no hospedeiro, né? Vamos ver se ele vai mostrar o gráfico. Ele tem que concluir o treinamento para que a gente possa visualizar como é que foi a resposta. Aí o gráfico que a gente queria ver. Então, nas primeiras iterações aqui o erro caiu, depois subiu, depois estabilizou, depois caiu e na sexta iteração atingiu a tolerância de erro especificada, que é 0. Fecho essas duas baias aqui e vejo que ele gerou dois vetores, a saída da rede neural, que é o y calculado, e o erro, que é a comparação do calculado e o desejado. Vamos exportar esse sinal para a gente poder fazer uma comparação. Então a gente sabe que o target ele já está disponível lá no workspace, né? Então vou exportar aqui a saída da rede. Ok. E agora eu venho aqui para o comando window do MATLAB para eu poder fazer os comandos de plotagem para verificar isso. Eu gosto de usar uns comandos de plotagem para poder a gente visualizar graficamente se a saída desejada ficou dentro da saída calculável da rede. A saída calculada da rede ficou junto da saída desejada da rede. E aí a gente vai saber que essa rede aprendeu o padrão de comportamento, né? Então eu vou dar aqui um plot. Target. Vai ser um círculo. Você vê que ele plotou aqui vários círculos azuis, né, nos pontos 0, 0, 0, 1, que esse é o target da função lógica E. Vou segurar esse gráfico e vou executar um comando de plotagem agora de A underline outputs, que é o vetor que contém a saída da rede neural depois do treinamento, ou seja, o y calculado, e vou substituir aqui por uma cruz vermelha. E a gente vai visualizar aqui na figura que as cruzes vermelhas ficaram dentro dos círculos azuis.
Então bateu perfeitamente, erro zero, a rede neural conseguiu reproduzir o comportamento da porta lógica I. Vamos tentar agora fazer uma modificação aqui e treinar essa rede para uma porta lógica do tipo ou exclusivo, para a gente ver a limitação disso. Então vou fazer uma alteração aqui. O meu parâmetro T1 vai ser a nova saída. E o T1 vai ser 0, 1, 1, 0. Eu tenho que voltar aqui no MATLAB. Tenho que importar T1 como um novo target. Vou criar uma nova rede, que eu vou chamar de A1. E vou repetir aqueles passos de criação da rede. Criar a rede. Vou abrir essa rede aqui para poder treinar ela. Vou inicializar os pesos e bis. Vou selecionar como input X. Já o target agora não é mais T1, porque é a saída da porta U exclusivo. Mantendo aqui os parâmetros de treinamento, vou apertar Train e ver se ela consegue treinar. Você vê que o erro avança ao longo das 100 iterações. Na porta I ela tinha convergido com 6 iterações. Aqui ela atingiu até o máximo de iterações, parou o treinamento por atingir esse limite máximo, e o erro, ao invés de cair, ele aumentou e estabilizou. Então isso mostra que a rede neural do tipo Perceptron, com a mesma configuração, repetindo os mesmos procedimentos, não consegue pegar o comportamento da porta lógica ou exclusivo. E foi isso que Marvin Minsky e Simon Papert demonstraram, lógico que eles não usaram MATLAB nem nada disso, né? Em 1969, que fez com que a quantidade de investimentos nas pesquisas de redes neurais artificiais caísse drasticamente e começasse um período ali de pesquisa silenciosa, que depois retornou como potência na década de 80 com o algoritmo de retropropagação do erro e redes múltiplas camadas. Bom, pessoal?